Evangelho e Espiritismo, em sua mais simples expressão, nós damos continuidade hoje ao estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma marcante obra básica de Allan Kardec, que analisa, as parábolas, os ensinos, a história de vida de Jesus dentro de uma ótica da certeza da imortalidade da alma. Nós estamos já em algumas programações analisando o capítulo 5 dessa obra, que é intitulado Bem-aventurados os aflitos. E hoje nós estaremos concluindo com o estudo de versículos de Lucas que foram colocados por Allan Kardec bem no início desse capítulo. E o versículo diz o seguinte: mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação neste mundo. Ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. Vamos então procurar compreender o significado espiritual, o significado mais amplo, desses versículos de Lucas. Bom, essa passagem de Lucas, Kardec não colocou ela aqui em vão, porque ela se articula diretamente com as duas anteriores. Uma de Lucas, naturalmente, e a primeira aqui de Mateus. Quando a gente lembra o item 1 de Mateus, nós veremos que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, eles têm fome e sede de algo e serão saciados. Então, esses são bem-aventurados. No item 2, a gente vê que tem pessoas pobres. O reino de Deus serão delas, porque elas estão na condição de pobres, ou seja, elas estão carentes de algo. Elas são bem-aventuradas porque têm fome e futuramente, porque elas estão nessa condição, elas serão também saciadas. Os pobres, a gente não pode só encarar a pessoa que Não, vai ter ligação com essa outra. que ela não é detentora de bens materiais. Aqui o pobre é aquela pessoa, bem-aventurado vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Também é aquela pessoa piedosa, é aquela pessoa caridosa. Então não é um pobre de bens materiais, é um pobre que se preocupa com o outro. Tem até aquela mensagem de uma rainha de França em que ela descreve as ações que ela fazia anonimamente, ajudando semelhantes. Então essa, perante o reino do céu, seria pobre, no sentido de que ela é caridosa, piedosa, ela se preocupa com o semelhante, independente da riqueza toda que ela tinha. Mas é que aqui essa frase ela tem uma conexão direta com a segunda, que Kardec colocou. Então ele pôs, bem-aventurados vós que sois pobres. Mas olha só na segunda passagem, mas ai de vós que sois ricos. Porque tendes vossas consolação neste mundo. Então, os pobres que não têm a consolação nesse mundo, aqueles pobres por quê? Porque a consolação não está nesse mundo. Ou seja, aquelas pessoas que se sentem até desenquadradas. Pobres nesse sentido, que a satisfação não está nesse mundo. Então, são pobres de satisfação. Pobres nessa ideia, eles não se enquadram, não se satisfazem, seus prazeres espirituais, a gente pode dizer assim, a sua satisfação, talvez espiritual, plena, não está nas questões materiais do mundo.
seria o oposto desse rico que tem a consolação neste mundo. Aí Jesus diz: ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Tereis fome quando deixar esse mundo. Porque a sua satisfação vai ficar aqui. Porque quando essa pessoa extremamente materialista deixa o mundo, tudo aquilo que ele gosta fica aqui. É aquela famosa passagem de Jesus, para a gente, aonde está o nosso coração, Aí está o nosso tesouro. aí né? está o nosso tesouro. Para a gente não deixar o nosso coração onde a traça Ferrugem. consome, onde a ferrugem corrói, enfim. É nesse sentido. Então, ai de vós que rides, porque serei reduzidos ao pranto e às lágrimas. Então, isso está muito ligado, para a gente entender essa passagem. Existe uma outra, uma parábola dita por Jesus, que Kardec colocou em outro capítulo. Ele colocou no capítulo 16, onde ele vai tratar de não pode servir a Deus e a Mamon. Mas só para a gente entender um pouco o contexto, a gente vai só resumir a ideia de Mamon, rapidamente. Esse é oportuno. Rapidamente. Mamon é aquela questão de... Está ligado à ideia de nosso corpo e a nossa alma. Aquilo que nos é dado por Deus, que é o nosso corpo e a nossa alma. E isso não é mamon, seria isso. Agora, todo o resto que nos é confiado por Deus, em termos materiais, seria mamon. Então, mamon estaria ligado a tudo isso. Esses elementos materiais amoedáveis que são fora o nosso corpo e a nossa alma. Mas nesse aspecto, Flávio, então, a gente teria que renunciar a tudo Não, o que a vida nos oferece? não. Porque tem pessoas que nascem já aquinhoada, com muitos bens materiais, com muitas condições. Aí entra o... E aí ela vai ter que renunciar, porque isso seria Essa já é uma considerado discussão mamon. do outro capítulo. É uma discussão que vai ser do capítulo 16. Esse é o ponto. A gente está só lembrando que é a questão de mamon. Mamon significa essa ideia de que é tudo que seriam os elementos materiais fora o nosso corpo e a nossa alma, que nos é concedido, que nos é dado por Deus, em empréstimo, porque vai ficar aqui. Então, essas pessoas que se satisfazem com isso, que se consolam com isso, esses se angustiarão. Então, essas coisas são para o nosso usufruto, para auxiliar na nossa existência, mas não é para a gente depositar o nosso coração nessas coisas. É só para auxiliar na nossa existência. É nesse sentido um pouco, a gente convive com isso, usufrui disso, mas passa adiante. Fica aí, vai servir para outra pessoa e por aí vai. Mas voltando à ideia dessa questão da passagem que eu falei de que ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo, ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos a pranto e lágrimas. A resposta para isso vai estar na parábola do mal rico. Na parábola do mal rico, Jesus vai fornecer exatamente os elementos para se compreender essa passagem. Então, resumidamente, Jesus diz que havia um homem rico
E havia, paralelamente, um homem pobre, chamado Lázaro, estendido à sua porta. Aconteceu que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, que pode ser entendido como um local da esfera celestial, o banquete celestial. O homem rico morreu e foi levado ao contraponto disso, ao inferno. E quando esse rico estava em tormentos, ele olhou para os céus, olhou para o alto e viu de longe Lázaro com Abraão, ou seja, no seio de Abraão, e gritou: Abraão, tende piedade de mim, envia Lázaro. Aí Abraão respondeu: lembrai que haveres recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso ele está agora na consolação e vós nos tormentos. Muito bem, o Flávio fez referência então à parábola do mal rico, que está num outro capítulo, né, que é o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas é interessante, antes do intervalo, nós lembrarmos que Allan Kardec fez um comentário judicioso. Se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas eu teria evitado. Se fosse para recomeçar, eu me portaria de outra forma, mas não há mais tempo. Então é importante a visão espiritual e profilática, né, para evitarmos males ou problemas, enganos no uso das nossas condições, no uso dos tesouros espirituais ou materiais que tenhamos aqui na Terra. Nós continuaremos após o intervalo.